A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs que estão cursando esse curso básico de teologia da QGU. Estamos aqui dando sequência no segundo vídeo, no segundo resumo da matéria de Cristologia, para que os irmãos possam fazer uma boa prova de Cristologia. No primeiro vídeo abordamos a respeito da divindade de Cristo, que Cristo ele não queria ser Deus, ele não foi Deus, ele é Deus, no sentido pleno da palavra. E vamos dar continuidade, amados, a respeito da humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo, ela é demonstrada pela sua ascendência humana, ou seja, Cristo, ele nasceu de mulher, está relatado em Mateus capítulo 1, versículo 18, ele veio da descendência de Davi, é demonstrada também pelo seu crescimento e desenvolvimento natural. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 40, a palavra de Deus diz que o menino crescia e se fortalecia no Espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus era sobre ele. Então aí está a sua comprovação pelo seu crescimento e desenvolvimento natural, por sua aparência pessoal. Encontramos na Bíblia Sagrada aquela passagem da mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 9, quando Jesus encontra com a mulher samaritana e ela olhando para Jesus, quando Jesus disse: mulher, dá-me de beber. E ela olha para Jesus e conhece Jesus, reconhece Jesus como judeu. Ela diz: como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana? Por quê? Porque os judeus eles não tinham comunicações com os samaritanos. Então, aí nós vemos a comprovação da aparência de Jesus, ou seja, a mulher reconheceu ele como judeu, por sua natureza completa, porque Jesus Cristo ele possuía corpo físico, ele possuía alma racional, espírito humano, por suas limitações humanas, ele era sujeito à fadiga corporal, isso está em João capítulo 4, versículo 6, a necessidade de sono, ele estava sujeito à fome, à sede, ele era sujeito ao sofrimento de dores físicas, isso está em Lucas capítulo 22, 44, É comprovado também a humanidade de Cristo pelos nomes humanos que lhe foram dados, Jesus Cristo foi dado um nome para Jesus na terra: Filho do Homem, Jesus Nazareno, o profeta, o carpinteiro, Cristo homem. Quando nós vamos para a palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem, Então aí está os nomes dados a Jesus Cristo, isso aí provando a humanidade de Cristo. Louvado seja Deus. A humanidade de Cristo também ela é demonstrada no batismo, na humanidade de Cristo pelo batismo nas águas. Mateus capítulo 3, versículo 13 e 15, quando Jesus ele saiu da Galileia e foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E quando João Batista ele vê Jesus, ele diz: mestre, eu careço, vim até ti, e tu vem a mim? Aí Jesus Cristo disse: não deixe que isso aconteça agora. Jesus disse para ele, para que se cumpra toda a justiça. E aí João Batista aceitou e Jesus entrou nas águas, foi batizado.
E logo ele saindo das águas, os céus se abriram e o Espírito de Deus veio como pomba sobre ele. E houve uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Então é demonstrado aqui no batismo das águas de Jesus. Né? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele era, ou seja, Jesus, ele era submisso ao Espírito Santo para poder realizar os milagres, as operações de maravilha, ou seja, ele era submisso ao Espírito Santo. João capítulo 6, versículo 1 ao 12, vocês vão encontrar. Louvado seja Deus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Mas Jesus Cristo veio a essa terra, 100% homem, 100% Deus, cumpriu a sua missão, né? Enviado pelo seu Pai para essa missão, para morrer por mim, morrer por você na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos o escape de ter a salvação. Mas por que a morte de Cristo foi necessária? João capítulo 3, versículo 16. Os irmãos conhecem esse texto muito bem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Né? O pecado do homem tornou-se necessário. 1 Pedro 2,25, que diz: porque éreis como ovelha desgarrada, mas tenho voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Louvado seja Deus. Qual foi o alcance, né, da morte de Cristo? Ele alcançou o mundo inteiro. A palavra de Deus diz em 1 João 2,2 que Deus prova o seu amor para conosco. Né? E aos todos os pecadores, né, o alcance da morte de Cristo. A todos aqueles que têm sede de salvação. É por isso que diz a palavra do Senhor, em Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com tua boca confessarem o Senhor Jesus e crer no teu coração que Deus te ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Né? Louvado seja Deus. Qual foi o resultado da morte de Cristo? Foi uma nova reconciliação com Deus. Uma nova oportunidade para a humanidade reconciliar com Deus. É dada a todo homem. Romanos capítulo 3, versículo 25 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela graça e redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Qual foi o resultado, né, da ressurreição de Cristo? Foi o cumprimento da promessa. Né? Isso está em Atos capítulo 3, versículo 32, 33, que diz: e nós anunciamos aquela promessa que foi feita aos pais e Deus cumpriu a nós, filho. O que está escrito no 2º Salmo, né? Tu és o meu filho e hoje te gerei. Louvado seja Deus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena, ele apareceu aos 10 com a porta fechada, ele apareceu a Pedro, e a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, 14, que finalmente ele apareceu aos 11 e lançou em seu rosto a sua incredulidade, pois ele não estava crendo que Jesus tinha ressuscitado. Mas Jesus passou a ordenança para ele. Ele por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê será batizado e aquele que não crê será condenado. E depois que Cristo deu essa ordenança para os seus discípulos, a Bíblia diz que ele subiu aos céus, foi recebido no céu e sentou à direita de Deus Pai. Louvado seja Deus. Mas, amado, quando nós olhamos também, né, a trajetória de Jesus na terra, ele foi sempre um homem de oração, porque Jesus, ele orou no seu batismo, ele orou no Getsêmani, ele orou no deserto, ele orou no templo e ele orou na ceia. Louvado seja Deus. Ou seja, um exemplo de pessoa que ora a Deus, porque Jesus sempre orou a Deus, porque a oração de um justo pode muito ser efeito. Louvado seja Deus. A realidade da sua glória, amado. A
a expectativa da igreja, que o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses 4,18, ele diz: portanto, consolai uns aos outros com essas palavras, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, ressoar a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, amado. A Bíblia nos dá uma ideia da glória de Cristo, mas com esse corpo não temos condições, né, de vermos na sua plenitude da sua glória. Mas o que temos é a certeza de que um dia veremos assim como ele é. 1 João capítulo 3, versículo 12. Mas enquanto isso não acontece, amados, devemos anunciar, devemos amá-lo, devemos anunciar Jesus Cristo ao mundo até que ele venha. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado.